Eu amo muito estar aqui com vocês, né? Quando eu vejo algumas das irmãs, alguns dos irmãos, eu já cumprimento vocês, já vou abraçando. É um povo que eu gosto muito, amo muito no Senhor. E é muito bom estar entre vocês, um povo tão de Deus, um povo assim tão santo, que dá vontade da gente ser mais crente quando a gente está perto de vocês. Então isso é muito bom. Amém? Eu quero agradecer ao pastor Félix, quem me fez o convite para estar aqui com vocês também nessa noite. Então se eu falar alguma coisa errada, briga com ele. É brincadeira. Eu quero agradecer também, em nome de Jesus, a todo mundo, ao irmão. Eu esqueci o nome do futuro pastor ali, Fábio. Em nome de Jesus, obrigado, irmão Fábio, pela ajuda, assistência também. Deus abençoe. Amém? Sem mais delongas, queridos, abram as suas Bíblias em Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 8. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22 ao versículo 23, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando saliva nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E este, recobrando a vista, respondeu: vejo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então novamente lhe pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido, e tudo distinguia de modo perfeito. Diga, de modo perfeito. Mas diga com fé, de modo perfeito. Isso. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entre nas aldeia, ou não entre na aldeia, amém? Assim de pé como você está, coloca a sua Bíblia ao seu assento, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora ao Senhor. Que a tua palavra, Senhor amado, venha certeira aos nossos corações. Que a palavra de Deus venha ter o poder nessa manhã, nessa noite, Pai amado, de repreender, Pai amado, toda a preocupação, repreender todo o medo, repreender, Senhor, toda a angústia, toda a dúvida, que toda a falta de fé que houver em nosso meio caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Que todo principado e potestade que queira, Pai amado, ir de encontro à tua palavra caia por terra, porque a tua palavra é poderosa e ela é mais poderosa, Senhor, do que uma espada de dois gumes que penetra, Senhor, a divisão da alma, juntas e medulas, Pai amado, e ela é apta para discernir os pensamentos, Pai amado, do homem. É a tua palavra santa, Senhor. O Senhor disse: não é minha palavra mais poderosa que esmiuça a pedra, não é também minha palavra como um fogo que consome. Então, Senhor, fala conosco, que a tua palavra venha consumir, Pai amado, toda a preocupação, Senhor amado, aonde tiver alguma mente inquieta nessa noite, que a tua palavra venha ter o poder de acalmar, que a tua palavra, Senhor amado, venha ter o poder nessa noite de trazer refrigério, de trazer calmaria, de trazer, Senhor, descanso para cada um que precisa. Espírito de Deus, passeie em nosso meio, Senhor, trazendo o teu renovo na vida de cada um. Se houver alguém em nosso meio, Senhor, desanimado, alguém em nosso meio, Senhor, cabisbaixo, alguém que entrou aqui, Pai amado, sem perspectiva, alguém que entrou aqui, Pai amado, achando que é o último culto, que não vem mais, que tu venhas, meu Deus, motivar essa pessoa pelo poder da tua palavra, que tu venhas, Espírito de Deus, trazer renovo nessa noite. Fala conosco, Senhor, e glorifica o teu nome, em nome de Jesus Cristo. Espírito de Deus, eu não sou, mas tu és. Eu não posso, mas tu podes. Toma o seu lugar nessa noite, Espírito de Deus. Traga renovo nessa noite, Senhor. Traga avivamento sobre cada coração nessa noite, Senhor. Glorifica, Senhor. Glorifica, Senhor, o teu nome nessa noite. Glorifica, Espírito de Deus, o teu nome nessa noite. Faz o seu nome, Senhor, notório aqui neste lugar. Faz o seu nome engrandecido. Faz o seu nome honrado, porque tu és Deus, Senhor. E não há Deus como o Senhor, Pai. Os deuses das outras nações, Pai, eles têm ouvido, mas não ouvem. Os deuses das outras nações têm olhos, mas não podem enxergar. Eles têm mente, mas não podem raciocinar. Mas o Senhor tem mão e apalpa. O Senhor tem olho e tudo vê. Aliás, a sua palavra diz que os seus olhos contemplam a terra e é como chama de fogo, Senhor. Ah, Senhor,
Essa é a sua igreja, Jesus. Fala conosco. Levanta aqui, Pai amado, teus anjos neste local, Pai. Se houver, Pai amado, alguém que não consegue focar na sua palavra por algum motivo, eu quero pedir, Espírito de Deus, liga essa mente no seu trono, liga essa mente na sua palavra, liga essa mente na oração, liga essa mente, Deus, na comunhão com o teu Espírito Santo, Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus, Senhor. Levanta os seus ministros nessa noite, levanta os seus vasos nessa noite, Pai. Levanta aqueles que o Senhor chamou para atender um propósito nessa noite. Que toda dúvida caia por terra agora, que toda falta de fé, em nome de Jesus, seja repreendido agora, em nome de Jesus. E com concorda, diga amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Antes de mais nada, eu sempre falo isso nas minhas ministrações quando eu inicio. Não deixe de ficar atento ao que a palavra de Deus ela tem para falar conosco nessa noite. Porque a palavra de Deus, queridos, ela tem... Assim, louvar a Deus é muito bom. E eu costumo dizer também que sentir o poder de Deus é coisa maravilhosa, né? Eu acredito que aqueles que falam língua estranha também sentem prazer em falar línguas estranhas, mas sobretudo, coisa boa é ouvir a palavra de Deus. Sobretudo é poder ouvir, guardar e praticar. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela tem poder para decidir situações, ela tem poder para remover decretos. A palavra de Deus tem poder para poder renovar, para poder avivar, até porque o Senhor falou, não é minha palavra como fogo que consome. A palavra de Deus, ela também tem o poder de trazer renovo, avivamento, batismo com o Espírito Santo, ela tem poder de movimentar a igreja, ela tem poder de trazer cura, ela tem poder de fazer milagre. Haja visto que Jesus, ele é a palavra. À medida que Jesus ele é pregado, a cura no meio da igreja, a salvação no meio da igreja, a restauração no meio da igreja. Então, todas as vezes que você se dispuser a ouvir a palavra de Deus, eu sempre costumo dizer isso, não é historinha da carochinha não, é uma verdade. A gente vive num mundo onde acontece uma batalha espiritual e o diabo luta não é para que você não venha para a igreja. Sabe por quê? Porque tem pessoas que vêm para a igreja, mas não se atentam à palavra. A luta do diabo em todos os tempos, ou a luta dos anjos das trevas em todos os momentos, é que você não se atenha à palavra de Deus, porque ela tem poder para libertar alguém que precisa ser liberto. Conhecereis a verdade, vos libertará. A verdade é Jesus. Quando você se dispuser a ouvir sobre Jesus, o adversário vai tentar colocar um comichão na sua orelha para que você não chegue ao conhecimento da verdade que é Cristo, a verdade que liberta. Então se liga, fique atento. Amém? Irmão Leonardo, eu não precisa falar isso para mim porque eu já sei, mas tem pessoas que não sabem. E tem gente que mesmo sabendo faz questão de não conseguir se ater. Por quê? Porque amanhã é segunda-feira, amanhã tem que levar o menino na escola, amanhã tem que pagar uma conta, amanhã tem que receber um dinheiro, amanhã tem que se preparar para poder arrumar o culto do próximo sábado, tem que se preparar para poder passar o recado para o novo pregador, para o novo pastor, enfim, para diversas situações. Né? Então a gente já fica aquele negócio daquela síndrome do pensamento acelerado, já fica com o pensamento a mil. As mães, donas de casa, as esposas já ficam preocupadas com a casa, com o esposo, com o marido, com o filho. Os pais, os maridos, os provedores do lar também preocupados com a família. E fica aquela preocupação toda e você não consegue se ater à palavra de Deus. E aí por você não conseguir entender, você pode até ouvir, mas por não entender ela não surte efeito na sua vida. Aí você entra e sai do mesmo jeito e fala, poxa, aquele irmão não pregou direito, poxa, aquele culto não foi um culto abençoado, aquele culto não valeu de nada, eu fui para aquele lugar, aquela igreja, nossa, meu Deus do céu, aí a gente já começa a achar um defeitinho, já começa a achar um negocinho. A palavra de Deus é quem move a igreja. Quando você que é a igreja não entende que Deus está ministrando por intermédio da palavra, você entra vazio e sai mais vazio ainda. Porque a luta dele não é que você não venha para a igreja, é que você venha e não escute. É que você venha louvar e não louve ao Senhor. É que você venha interceder e não interceda ao Senhor. É que você venha adorar, mas adore a qualquer coisa menos a Jesus. É essa a luta dele. É que você venha para a igreja e você pregue, mas que você seja um pregador morto. É que você seja, por exemplo, um pastor morto. É que você seja um cantor morto espiritualmente falando. É que você seja, por exemplo, um dirigente de culto morto.
E a palavra de Deus, ela tem poder para fazer você um pregador avivado, um pregador que glorifique a Deus, um cantor que glorifique a Deus, um irmão que mesmo que esteja sentado aí neste banco, glorifica a Deus, às vezes até sem abrir a boca, sabe por quê? Salmos 19 diz assim, que um dia faz declaração a outro dia, uma noite faz declaração a outra noite, e a criatura, ela começa a adorar a Deus mesmo que não haja um som. Eu não sei se você entendeu o que eu quis dizer. O fato de você estar de boca fechada, muitas das vezes está glorificando a Deus. Porque internamente você está conectado com Deus. Irmão Leonardo, prega logo que eu quero entender o que a palavra está dizendo. Eu já estou pregando, isso faz parte da ministração. Para você ficar ligadinho e não perder a porção da palavra de Deus. Amém? Glórias a Deus. Igreja, a gente fiz uma narrativa agora. E a narrativa que a gente fez menção aqui agora, ela fala de um cego, né? E o tema, como já fizeram menção aqui algumas vezes, é suave graça. E aí a gente vai tentar entender melhor o que significa suave graça com um cego que era cego e de repente torna a ver. Jesus, ele estava alguns versículos antes pregando a palavra. Ele estava realizando milagres, ele estava multiplicando pães e peixes. Ele estava fazendo curas, ele estava fazendo maravilhas. E no capítulo 8 vai dizer que Jesus ele estava fazendo uma segunda multiplicação de pães e peixes. E a Bíblia diz que Jesus ele se movia com as pessoas, com a multidão que parava para ouvir a ele, de íntima compaixão. Logo no capítulo 8, no discorrer dos primeiros versículos, vai perceber que Jesus está falando, olha, a multidão me segue há 3 dias e eles não comem há 3 dias. Eu estou preocupado, se eu despedir esse pessoal aí, eles podem no meio do caminho cair duro no meio do canto aí e vai ficar feio, eu vou ficar constrangido. Eu vou ficar mal porque eles estão me seguindo, eles estão me ouvindo e eu preciso alimentá-los. E aí os discípulos falaram, Senhor, da onde é que nós vamos fartar esse povo no deserto? Jesus já tinha feito uma multiplicação anteriormente e ele falou a mesma coisa para os discípulos. Olha, a multidão está com fome, eles precisam ser alimentados. Aí os discípulos respondem para Jesus, Jesus, nós gastaremos 200 e poucos denários com pães? E Jesus eles não fala assim ou não, mas pergunta, o que é que você tem aí? Eu vou abrir porque eu gosto de abrir a mensagem e diga assim, ó. No capítulo 6, versículos 38. Quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles responderam 5 pães e 2 peixes. Uma coisa que você precisa entender, e ainda não é a mensagem, é uma introdução à mensagem. É que Jesus, para fazer alguma coisa na minha e na sua vida, ele geralmente não pede aquilo que você não tem para oferecer a outras pessoas. Ele geralmente pede aquilo que você tem para alimentar alguém que está precisando. Os discípulos falam, a gente vai ter que comprar mais pães porque o que nós temos não dá. E Jesus ele não está querendo que eles comprem algo novo, mas Jesus quer que eles trabalhem com o que eles já têm para alimentar o faminto. Entenda, Deus jamais vai pedir aquilo que você não pode oferecer para Ele. Deus jamais vai pedir para você uma coisa que você não consegue se comprometer com a demanda. Jesus sempre vai pedir alguma coisa que você já tem para que seja empregado na obra de Deus. O que é que tendes aí? O que é que você tem para poder matar um faminto? O que é que você tem para poder ajudar alguém que está precisando? O que é que você tem para poder ajudar uma pessoa que está se prostituindo, uma pessoa que está perdida no meio das drogas, alguém que está perdido em coisas que não louvam ao Senhor? O que é que você tem para oferecer? Aí alguém fala assim, olha, eu não tenho nada, a não ser que eu só sei passar e falar Jesus te ama. E Jesus está dizendo, e se eu te falar que esse Jesus te amar através da sua vida consegue matar a fome de alguém que está precisando? Quem compreendeu, diga amém. Mas você compreendeu de verdade até aqui o que eu disse? Jesus, ele geralmente faz você se comprometer com uma demanda e ele não é incoerente com o que você não tem para oferecer. Aí Jesus pede para eles os pães e peixes que eles têm, 5 pães e 2 peixes. Aí Jesus ordena a todo mundo que se assentem, repartindo o pessoal em grupo. Ele ora ao Pai, dá graça e dá os pães para os famintos. A Bíblia vai dizer que naquele dia, aproximadamente 5.000 homens foram saciados com 5 pães e 2 peixes. O que é que você tem para ser empregado na obra de Deus? O que é que você tem que serve para poder matar a fome de um faminto? O que é que você tem que serve para alimentar alguém que está precisando ser alimentado? E o Senhor está perguntando, o que é que você tem aí?
Jesus estava agora passeando ali, realizando milagres e maravilhas. E aí acontece uma segunda multiplicação. E naqueles dias, a Bíblia vai dizer logo no primeiro versículo, outra vez reuniu grande multidão. E não tendo eles o que comer, chamou Jesus, os discípulos, e disse: olha, eu tenho compaixão desta gente. Porque há 3 dias que permanecem comigo, eles não têm o que comer. E os discípulos falam: Senhor, a gente não tem, despede eles aí. E Jesus fala assim: eu não vou despedir, não posso despedi-los. Porque tem gente que veio de longe. Tem gente que está com fome aqui, tem 3 dias que está precisando. E já não basta estar com fome há 3 dias. Ou melhor, sem se alimentar há 3 dias, mas mora longe. Se eu despedir no meio do caminho, esse povo vai cair aí duro no chão. E aí Jesus fala assim: olha, quantos pães você tem? Novamente, eles multiplicam. Jesus multiplica pães e peixes. E depois de multiplicar pães e peixes, a Bíblia vai dizer que 4.000 homens foram saciados novamente. Mais uma vez, Jesus, ele faz com que o pouco deles se transforme em muito. A gente tem que parar com esse negócio de falar: Deus, eu não tenho muito para entregar, eu só tenho isso. Isso aqui não vai ser o suficiente. Jesus sabe pegar um pouco e transformar em muito. Jesus sabe transformar uma pouca oração em um milagre, em uma resposta de oração. Senhor, a minha casa está assim, a situação está assado, está cozido, não dá para poder fazer. Jesus está falando: me mostra a situação como está e eu sei atuar na forma que está. Eu sei trabalhar na quantidade que tem. Eu sei desenvolver o pouco. Ah, mas eu oro muito pouco, não dá, Deus não vai receber. Deus está falando assim: e se eu te disser que eu escuto mais o pouco do que o muito? E se eu te disser que o pouco com qualidade é melhor do que o muito sem qualidade? E se eu te disser que a quantidade que tem aqui me agrada, não preciso de muito, eu preciso de qualidade? E se eu disser que o pouco para você, nas minhas mãos, serve para ser muito, para alimentar alguém que está precisando? E se eu disser que em 2020 a igreja de Carolina ela tem potencial para alcançar o muito? Você pode perceber, eu não estou inventando nada aqui, nem é um erro doutrinário que eu estou dizendo. Eles tinham poucos pães e peixes, aqueles 5 pães e 2 peixes serviu para alimentar 5.000 pessoas. Quantas pessoas estamos aqui? Imagine quantas pessoas você não tem potencial de Deus para alcançar vidas. E aí a gente fica falando: olha, é pouco, não dá. Ah, é pouco, o departamento não dá para poder alcançar pessoas. Ah, o ministério de louvor é pouco, é melhor não ter mais ninguém, porque senão vai cansar um, vai cansar o outro. Jesus está falando: eu sei trabalhar com pouco. Coloco pouco na minha mão, que eu sei dar graças e sei multiplicar. Eu sei responder, eu sei restaurar, eu sei fazer. É por isso que o Senhor vai dizer: eu não vejo, olha, Samuel como um homem vê. O Senhor falou para Samuel: Samuel, vai à casa de Jessé, lá eu ungirei um rei. Chegando lá, Jessé, olha, Samuel, melhor dizendo, profeta Samuel, olha um, pensa que seria esse ungido, e o Senhor fala: Samuel, esse não é o que eu vou ungir. Aí olha outro, mais robusto, mais bonito, fala: Samuel, não se atente à aparência, porque eu não olho a aparência. De repente, o que o Senhor fala? Falta mais um. Jessé manda buscar o pequenininho que está no campo. Quando ele vem, ele olha: meu Deus, esse vai ser ungido rei? E aí o Senhor fala: olha, pode ungir a esse. É esse pequeno, é esse que ninguém dá nada, é esse pouquinho que eu quero usar, é esse tantinho que eu quero fazer o rei de Israel. E aí a gente fica pensando que Jesus está preocupado com muito. Jesus não está preocupado com muito. Jesus, ele quer que a gente entregue o pouco, para que o pouco nas mãos dele se transforme em suficiente para saciar alguém que está faminto. E aí, saindo do meio desse cenário de multiplicação, a Bíblia vai dizer que Jesus, os fariseus se apareceram a Jesus e se dispuseram a discutir com Jesus, a instigar Jesus a dar um sinal. E Jesus olhou para ele: olha, para essa geração aqui, em Mateus 16, 1:4, vai dizer que para essa geração incrédula não será dado nenhum sinal, senão de Jonas, que é para eles se converterem antes de verem sinal. Eles estavam instigando Jesus de ver curas, eles estavam instigando Jesus a ver milagre, e ninguém obriga Jesus a fazer nada. Ninguém olha para Jesus e fala: Jesus, eu sou teu servo e o Senhor tem que fazer. Jesus, eu te sirvo, eu oro, eu jejuo, eu consagro, o Senhor tem que fazer. Deus não trabalha baseado em pressão, Jesus trabalha baseado em fé. E a nossa fé não dá autonomia para Jesus trabalhar em nada. E eu vou te falar, não é que a sua fé não tem nenhuma importância.
Mas Gênesis capítulo de número 1 vai dizer que no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Desculpa, João capítulo 1. Já Gênesis capítulo 1 vai dizer que Deus olha para a criação e fala: haja luz e houve luz. Quem foi que disse amém? Ninguém disse eu creio que vai haver luz. Simplesmente a palavra de Deus foi manifesta naquele local e aconteceu. Já Hebreus capítulo de Números, se eu não estiver enganado, capítulo 11 vai dizer que as coisas que foram criadas não foram criadas de prova aparente do que se vê, mas pelo poder da palavra de Deus. Então, o que é a fé? A fé é a certeza do que eu não vejo e a convicção de fatos que eu espero. E aonde que entra a minha fé nisso, Leonardo? A Bíblia vai dizer, queridos, que a fé... Vamos abrir aqui, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Desculpa, Hebreus 4, perdão. Desculpa de novo, igreja, Hebreus 11, tá? Quem achou, diga amém. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que, se atente ao terceiro versículo, que foi o universo, tudo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, que é o que a gente consegue ver com o nosso olhar natural, veio existir das coisas que não se aparecem. Aqui, versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível, mas do que não é visível. Então a fé te dá poder para receber aquilo que já está feito. Ela só te dá a visibilidade para enxergar. A fé te faz alcançar aquilo que pela palavra de Deus já foi criado. Pode ler, que eu não estou inventando não. O universo, tudo aquilo que você vê não foi criado pelo que você está vendo. Ele veio do invisível pela palavra de Deus. Então o que está acontecendo aqui é um alinhamento de fé. A nossa fé precisa estar alinhada. E alinhada em quem? Em quem está pregando? Não. Em quem dirige essa igreja? Não. Alinhada à palavra de Deus. Uma vez que a sua fé é alinhada aos princípios da palavra de Deus, tudo aquilo quanto você orar a Deus, pedindo, Senhor, concede, será concedido. Porque diz, Jesus disse, orareis ao Pai, e tudo o que pedides em meu nome, vos será concedido. E nesse cenário, volte para Marcos capítulo 8, por favor. Nesse cenário, igreja, era um cenário de incredulidade. Era um cenário de gente querendo ver milagre de Deus, de gente querendo ver a provisão de Deus, querendo ver a resposta de Deus no meio daquele cenário, só que de um jeito diferenciado, obrigando a Jesus a fazer o milagre. E quantas vezes a gente não faz assim com Deus? Eu vou citar um exemplo aí, e você pega, cada um no seu individual. Eu vou pegar para mim. Senhor, se tu não fizeres, se o Senhor não responder nesse domingo, se o Senhor não trabalhar esse domingo, eu não volto mais no sábado. Alguém já fez isso? Não precisa responder, na sua mente você pensa. Senhor, se não acontecer da forma que eu estou te orando ao Senhor, Pai, jejuando ao Senhor, Pai, eu não vou mais. Eu não canto mais. Eu não prego mais, eu não vou dirigir mais, eu não vou obedecer mais, eu não quero mais saber de mais nada. E Deus olhou para o profeta Samuel mais uma vez e disse, olha, Samuel, porventura me agrado eu mais em sacrifícios do que obediência? Eu prefiro obediência do que sacrifício. Eu não vou dizer que aqui jejum, consagração não tem nenhum significado. Só que jejum e consagração não dá a autonomia para Deus fazer alguma coisa, porque Ele é Deus, Ele não precisa disso. Mas o Senhor diz, a obediência faz que as bênçãos te perseguem.
Deuteronômio capítulo de número 28 vai dizer dos princípios, ou melhor, da bênção decorrente aos princípios da obediência. Todas as vezes que você se dispuser a obedecer princípios da palavra de Deus, você não precisa mais bater na porta de nenhum emprego, mendigando emprego. O emprego é quem vem atrás de você. Você não precisa ir aí numa porta de uma faculdade, mendigar uma vaga, ou ter que trocar os princípios da palavra de Deus em razão daquilo que você almeja. Quando você obedece, o que você almeja faz questão de achar um jeito de te encontrar. Quando você, por exemplo, quer tirar uma carta de motorista e não consegue de uma maneira obediente a Deus, Deus está dizendo, olha, quando você se dispuser a me obedecer, você não precisa ir num lugar a qual me desonra, a qual não respeita as leis governamentais. Quando você se dispuser a me obedecer, o que você almeja vai fazer questão de chegar até você. E esse povo estava aqui querendo, de todos os jeitos, obrigar Jesus. Aí Jesus dá umas recomendações para os discípulos e fala assim para ele, olha, cuidado ou guardem-se do fermento dos fariseus. Por quê? Porque fermento naquela época, ou melhor, fermento em todas as épocas, né? O fermento significa, aquele negócio que dá o crescimento para o bolo, aí as irmãs que cozinham vai saber melhor do que eu. Só que fermento em demasia, leveda a massa. Ele estraga a massa. Né? As irmãs que faz bolo aí, né, diaconisa Noêmia? Já convidou os irmãos para ir no culto na casa dela hoje, comer um bolo lá depois que ela fez com a mão dela. A irmã aqui, Irene também, a diaconisa Darli também. Então, fermento em excesso, irmão Walter, ele levantou a mão, não tem problema, irmão Walter, a gente vai na sua casa também, querido. Então, quando você, em demasia, em excesso, coloca fermento, você estraga a massa. E Jesus estava dizendo, olha, guardem-se do fermento. O que é isso? Guardem da cultura que eles estão ensinando. Guardem-se da incredulidade que eles estão ensinando a vocês. Porque vocês estão comigo há tanto tempo e vocês não estão conseguindo entender o que está acontecendo. Versículo 14 vai dizer assim, ora, capítulo 8, 14. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães no barco e não tinham consigo senão um só. E preveniu-se Jesus dizendo, vejam, guardem-se do fermento. E eles discorriam entre si achando que era referente ao pão e falaram, a gente não tem pão aqui. Eles não entenderam o sentido espiritual da coisa, eles não entenderam o que Jesus estava querendo tratar com eles ali. Eles estavam presos ao que é material, Jesus estava em todos os tempos, em todos os momentos, inclusive nesse tempo, ensinando a eles o que é a relação do mundo espiritual. Aí Jesus disse, vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem, não lembram do que eu já fiz? No versículo 19, de quando eu parti 5 pães para 5.000, quantos cestos recolheram? Aí eles respondem, 12. E Jesus diz, e quando eu parti os 7 pães para 4.000, quantos cestos vocês recolheram? 7. E aí Jesus disse para ele, e vocês ainda não compreenderam o que eu estou querendo tratar com vocês? Os fariseus, tudo bem, que eles se dizem doutores da lei. Mas vocês que, além de conhecer o teórico, conhecem o prático, como é que não entendem ainda? Como é que vocês, entendedores da lei, não conseguem entender também o espiritual? Que a lei também é espiritual, mas eles separavam tudo e queriam entender do jeito que eles quisessem entender. E Jesus está dizendo, olha, você já caminha tanto tempo comigo, você já conhece todas as coisas, como é que o que eu estou trabalhando você ainda não consegue entender? Aí agora a gente vai entrar no texto. Versículo 22 vai dizer, chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Aí as pessoas olham para um cego e estão doidos para ver milagre, estão doidos para ver aquele negócio acontecer. Jesus põe a mão no cego, o cego vê. Jesus põe a mão no enfermo, o enfermo ser curado. Jesus fazer acontecer. Só que a Bíblia diz que aqueles que se achegam a Deus, é necessário que creiam que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Aqueles que querem ver milagre da parte de Deus, não pode chegar chegando. Não pode querer bater o peito e falar, Senhor, eu sou teu servo, faz. Senhor, eu te sirvo há 30 anos, faz. Senhor, eu te sirvo há 15 anos, faz. Senhor, eu te sirvo há 5, 6 anos, que é o meu caso, faz. Aí eles trazem um cego. E assim, o que a gente precisa entender sobretudo, é um cego
Ele poderia ouvir Jesus falando em redor dele, mas não necessariamente ele sabia onde Jesus estava. Então ele é alguém dependente, ele é alguém que precisa de pessoas para poder conduzir até Jesus. E como o tema, inclusive o que já me foi me instruído, é sobre o espiritual do fato relatado em Marcos capítulo 8, você vai entender que há pessoas também em nosso meio dependentes espiritualmente falando. Tem pessoas, ou melhor, quantas pessoas não vêm à igreja no sábado ou no domingo ou na quarta-feira se o outro for buscar na casa dela? Quantas pessoas não vêm para a oração se o irmão não bater lá na casa dela e colocar dentro do carro e trazer? Quantas pessoas estão ainda dentro da igreja se comportando como um cego e não entende que Jesus já levou todos os pecados, todas as enfermidades, Jesus já quebrou cadeias e ainda se comporta como cego? Tem pessoas assim. Eu só vou para a igreja se fulano me buscar. Eu só vou para a igreja se alguém me ligar. Eu só vou para a oração se a irmã vir aqui na minha casa me chamar. Eu só vou para o estudo doutrinário se o pastor fizer questão que eu esteja. Eu só vou me reunir em comunhão com os irmãos se os irmãos fizerem questão que eu esteja na comunhão. E Jesus está dizendo para mim e para você, você não é mais cego, para de se comportar como tal. Você não é mais um enfermo, para de se comportar como alguém que está enfermo. Para de se comportar como alguém que vem para cá e fala assim, olha, eu só vou se fizerem, eu só vou ser se serem, eu só vou falar se falarem, eu só vou ir se vierem me buscar. Deus está dizendo, esse é papel de gente cega. Esse cenário aí, esse contexto é para alguém que ainda é cego. Você que já foi uma vez tratado não precisa de alguém para te acompanhar. Você sabe aonde é o local, você sabe aonde é o lugar de encontrar Jesus. E Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. E por que Jesus levou o cego para fora da aldeia? Porque Deus não está preocupado com, como eu posso te dizer, com discursos das pessoas. Jesus não está preocupado com espetáculos de pessoas. Jesus não está preocupado e para ele não interessa se eu estou aqui ou estou abaixo. O que interessa para Jesus é se realmente está sendo feito. Antes de eu estar aqui, diaconisa Lúcia sabe, ela já esteve comigo. Melhor dizendo, ela já soube juntamente comigo. Antes de eu vir pregar aqui, eu já preguei na rua, já preguei em favela. Já falei com traficante. Já vi traficantes reconhecer Jesus como Salvador. Já vi traficante que estava indo fazer um assalto enquanto nós evangelizávamos, eu e um grupo de jovens. E na mesma hora ele falou, eu estou com uma arminha aqui para fazer um assalto. Eu já vi. Eu já vi. Então Jesus ele não está preocupado, queridos, com estrelismo. Ele pega o cego para fora, porque o que eu acho interessante e brilhante de Jesus é que a enfermidade de alguém, a necessidade de alguém, a deficiência de alguém não é espetáculo para ninguém. Não tem aquelas pessoas que veem um defeito, já quer sair propagando para todo mundo, já quer falar para todo mundo, já quer expor para todo mundo, quer fazer a pessoa virar um artista no meio dos defeitos dela. Jesus, pelo contrário, ele pega esse cego, tira da aldeia, toma pela mão. E é a primeira vez que eu vejo um cego sendo guiado por uma direção exata em alguém que ele pode confiar. Eu não sei se alguém aqui há muito tempo não consegue ser guiado por Jesus, não consegue permanecer na casa de Deus, mas Deus está dizendo, olha, se você está cego, se você está com alguma deficiência, com alguma dificuldade, eu tenho o poder de te tomar pela mão e te fazer caminhar. Eu tenho o poder de tomar você pela mão e te levar a um lugar onde o seu pecado não é espetáculo para ninguém, onde a sua deficiência não é espetáculo para ninguém, mas eu tenho o poder de te levar a um lugar de cura. A um lugar de restauração, a um lugar de transformação. Cegueira representa uma deficiência.